Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Medicina Sem Neuro. Eu sou a Letícia Rodrigues. Eu sou a Juliana Honorato. E hoje nós estamos aqui para a nossa continuação do nosso podcast com a professora Denise. Olá, tudo bem? Essa é a continuação de um outro episódio, então se você não foi assistir ainda, nós vamos deixar o link para vocês. Vocês vão lá assistir, que tá muito legal e importante. Então vamos iniciar. Vamos sim. Obrigada, né? Sempre que vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa, eu estarei disponível para participar aqui com vocês, tá? Esse episódio a gente vai continuar falando do tema de neuroanatomia. A professora Denise, ela é graduada pela Federal, né, Denise? Sim, a Federal aqui de Goiás. Federal daqui de Goiás. Então, ela é a melhor especialista que tem para falar sobre o tema. Denise, hoje a gente vai falar sobre consciência e emoção, né? No primeiro bloco a gente falou de percepção, nesse a gente vai falar de consciência e emoção. Eu não sei se você quer falar um pouquinho resumido do que a gente falou no bloco anterior, para a gente poder dar seguimento da consciência e emoção desse bloco, fica à vontade. Na verdade, no bloco anterior a gente falou de emoção e a gente falou de percepção. Então agora faltou uma das partes mais complicadas e mais enigmáticas do cérebro, que é a consciência, né? Então, a gente falou um pouquinho da emoção, que ela vem do sistema límbico, né? E a gente falou um pouquinho da percepção, que ela vem com os órgãos dos sentidos, através de comandos, através de neurônios e nervos, né? Então, essa percepção e essa emoção vai estar totalmente ligada a essa nossa capacidade de se perceber, que é a consciência. Agora vem a pergunta de $1 bilhão. O que é a consciência e onde ela está no nosso cérebro? Então, a consciência, ela significa estar consciente de si mesmo, estar consciente em relação ao ambiente. Ou seja, é a possibilidade de ter emoção interna, externa, emoção e sensação. Então, não tem como a gente falar que ela está em um lugar só. Ela está em um conjunto, né, de sistemas interligados que funcionam para a gente ter todas essas percepções. Então, essa interação que vai levar a gente a entender quem é, como é e perceber o ambiente ao seu redor. Então, por exemplo, no córtex pré-frontal, a gente tem a parte de tomada de decisão e de autoconsciência, né? No parietal posterior, a gente tem a percepção espacial e a nossa percepção corporal. Então, no tálamo, a gente vai integrar esse córtex que tomou atitude com as nossas emoções e percepções sensoriais. E a gente vai ter nos nossos gânglios da base, principalmente na formação reticular, a nossa percepção e estado de alerta. Estar alerta, perceber ao redor e o que a gente tem que fazer em relação a isso. E no corpo caloso vai unir o cérebro direito com o cérebro esquerdo. Então você vê, a gente vai precisar do córtex, a gente vai precisar da região temporal, que vai ter memória e audição, a gente vai precisar do parietal, que vai ter a nossa percepção espacial e corporal, a gente vai precisar aqui do occipital para transformar essa percepção de imagem, a gente vai precisar do sistema límbico para ter emoção e a gente vai precisar dos controles vitais que tem no nosso tronco encefálico para a gente estar realmente alerta, né? Porque se uma pessoa, como vocês estudaram nas habilidades médicas, se uma pessoa não está consciente, não está alerta, não está vigil, ela não vai ter uma interpretação adequada da realidade, ela não vai estar aqui. Então, um paciente que está em coma na UTI, ele não vai estar nem alerta nem vigil, né? Então, ele vai ter um prejuízo da interpretação da realidade. Então, muitas vezes, o idoso que está na UTI em coma, ele vai ter lembranças totalmente distorcidas do que estava acontecendo naquele momento, né? E sem essa capacidade de falar, eu sei quem eu sou, eu sei aonde estou e eu sei o que eu sinto e eu compreendo a interpretação que eu estou tendo dos estímulos que estão vindo até mim, eu não tenho consciência.
Então, é extremamente complexo, extremamente interessante de se estudar todas essas ligações e interligações. Certo. Agora comenta com a gente sobre a inteligência artificial e a possibilidade dessas máquinas terem consciência. Então, o que a neurociência diz? Que a consciência humana, ela é um conjunto formado por tomada de decisão, percepção, linguagem, integração dos sentidos e reflexão e autoconsciência. É a capacidade de sentir e, através do sentir e da empatia, tomar uma decisão. Então, a inteligência artificial, para ela ter algo equivalente a isso, ela ia ter que sentir o que ela está processando. Então, aí ela consegue simular isso? Consegue, mas não tem experiência subjetiva nisso. Então, ela consegue interpretar as coisas de uma forma muito racional. Então, seria como se ela funcionasse só através do córtex. Ela não tem um sistema límbico, né, para dar essa percepção, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente e a gente vira e fala assim, mas tem alguma coisa estranha nisso. Ela tá falando, mas eu tô sentindo que não é muito bem como ela quer dizer. Ou a nossa capacidade de interpretar um rosto de uma pessoa que está mais tristonha, a inteligência artificial não tem essa capacidade de reconhecimento, porque ela trabalha com dados objetivos, né? Então, quando a gente vê essa emoção, essa subjetividade que o ser humano tem, a IA não tem capacidade. Quando a gente está lá, entrando num site que ele pede para a gente fazer algumas tarefas, como reconhecer as pontes nos desenhos, é uma forma dele ver que não é uma inteligência artificial identificando, porque essa capacidade de identificar essas questões tem a ver com o nosso forma de reconhecimento de imagens que a inteligência artificial não tem. Mas assim, se em algum momento a IA vai conseguir simular emoção, eu não sei, mas até o momento tudo diz que não. Então, você conseguiria fazer para a gente um mapa mental junto com a gente, mostrando para a gente os principais tópicos da neuroanatomia funcional? Vamos lá. Inclusive, eu acho que é por isso que vocês estão mais aguardando, né? Vai que cai na prova. Vai que cai na prova. Com certeza, o que eu vou falar aqui não tem como não cair, porque eu vou fazer um resumão importante para vocês. E eu vou falar um pouquinho de tudo, mas vou falar de uma forma mais generalizada, tudo bem? Tudo bem. Né? Então, eu vou mostrar aí para vocês um desenho de um mapa mental bem didático, tá bom? Então, eu vou começar, como vocês podem ver, a gente vai ter no centro o nosso objeto de estudo, que é o sistema nervoso. E aí, mais à direita da sua tela, você vai ver aí a imagem do nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como vocês já sabem, ele vai ser dividido em cérebro, né? Que a gente vai ter o diencéfalo e o telencéfalo. A gente vai dividir em tronco encefálico e cerebelo. Então, a principal divisão é cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Quando a gente fala do cérebro, de que a gente está falando? Quando a gente vai dividir em dois, então a gente vai dividir ele em diencéfalo e telencéfalo. O diencéfalo, ele compreende os lóbulos cerebrais. Então a gente vai ter os lóbulos cerebrais e o corpo caloso. Quando a gente fala do telencéfalo, a gente vai estar falando de todas as estruturas que terminam com álamo. Então, a gente vai ter tálamo, hipotálamo, toda essa região do sistema límbico, né? O giro do cíngulo. Então, os núcleos da base. Quando a gente está falando dessa região mais interna do cérebro, a gente está se referindo ao telencéfalo. Se você não souber o que é e terminar em álamo, tá no telencéfalo, combinado? Combinado. Agora, a gente passando para a parte do tronco encefálico, a gente vai estar falando do quê?
de mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Que é aquela área mais primitiva que a gente falou no podcast passado. E no cerebelo, a gente vai estar falando dessa região responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora, uma região muito importante para a gente. Tanto que quando a gente tem uma lesão, o paciente vai ter uma ataxia, ele não vai conseguir deambular direito, vai ter alteração de marcha, vai ter várias alterações no seu exame neurológico, né? Quando a gente falou do tronco encefálico, a gente pode dividir o bulbo na região responsável pelos movimentos respiratórios. Ele vai ser a região que vai controlar o centro do vômito, que a gente também estudou recentemente, né? Quando a gente fala do bulbo, a gente vai falar dessa região que interliga o mesencéfalo e o bulbo. A gente, quando fala do mesencéfalo, a gente vai falar de uma região de impulsividade, onde vai estar saindo os principais ramos dos nervos cranianos. Então, isso é muito importante para vocês estudarem. E das regiões dos lobos cerebrais, eu acho que eu já falei tanto para vocês que vocês estão cansados, ou vocês querem que repete? Pode repetir. Então, quando a gente fala do lobo frontal, a gente está falando do centro de tomada de decisão. E a gente está falando também do controle motor, porque afinal de contas é no lobo frontal que a gente vai ter a área do córtex pré-motor e a área motora. Então, muitas alterações motoras podem vir dessa região se elas tiverem alguma alteração, como no caso de um aneurisma ou no caso de um acidente vascular encefálico. No córtex também, a gente tem uma área que ela é chamada de área ventromedial, órbito frontal, e essa área vai ser responsável pelo controle da nossa atenção, da nossa concentração, do nosso planejamento, né? Então, assim, quando eu falo que eu vou sair daqui, pegar meu carro e pegar a estrada, esse controle, esse planejamento é feito por essa região do lobo frontal, né? E a nossa região de tomada de decisão, de controle de decisão, também está aí. Como, por exemplo, a gente vê no famoso caso do Phineas Gage, que teve um objeto transpassado por essa região e teve mudança de comportamento, mudança de personalidade. Então, a gente fala que a personalidade é uma junção do frontal, do temporal e do límbico. Então, quando ele transfixou essa região do cérebro, ele mudou, começou a ficar mais impulsivo, começou a ficar mais distraído e alterou muito a sua personalidade, se transformando em uma pessoa mais impulsiva, né? Então, ele conseguiu sobreviver, mas teve uma lesão muito importante no lobo frontal. Quando a gente fala no lobo temporal, né, que é esse aqui mais próximo da orelha, a gente está falando na região do córtex auditivo, então vai ser onde vai ser o processamento auditivo e também da nossa memória. A memória, ela vai vir dessa integração do lobo temporal com o nosso hipocampo e com a nossa amígdala. Então, vão ser centros que vão estar interligados para formar nossa memória. Quando a gente junta a memória e a área auditiva, a gente vai falar também da área de Wernicke. Por quê? A área de Wernicke é a área do processamento da nossa linguagem auditiva. Então, a gente precisa entender isso como linguagem para a gente ter uma compreensão do que a gente está escutando, né? Quando a gente está lendo, essa associação vai vir lá do lobo occipital, né? Porque é lá no lobo occipital que a gente forma a imagem. E quando a gente está lendo, vai ser a interpretação da imagem que vai transformar dado, que vai para a área de Wernicke para a nossa compreensão. Quando a gente já fala do lobo parietal, né? Que está acima do lobo frontal e acima do lobo temporal, faz divisão com todos eles, a gente está falando da sensibilidade, né? O córtex sensitivo está nesse lobo temporal. A gente fala de algumas funções também de tomada de decisão e de coordenação, até por causa dessa região sensitiva tá nessa área. E quando a gente fala no lobo que está escondido, que é a ínsula
a gente está falando de uma região que ela é um pouquinho mais primitiva. Então, é onde estão nossos impulsos, onde tem mais liberação de dopamina, onde a gente, vinculando com o sistema límbico, a gente pensa em comportamentos automáticos de prazer. Certo? Depois do nosso sistema nervoso central, a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso periférico, né? E quando a gente pega o sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso autônomo, né? E a gente tem, nesse sistema nervoso autônomo, o controle da nossa vida vegetativa. Como assim? A gente vai controlar os nossos órgãos internos, a gente vai controlar a nossa respiração, a gente vai controlar o diafragma, a gente vai controlar a digestão, a gente vai controlar o peristaltismo intestinal. Então, tudo isso precisa funcionar sem a gente ter o controle o tempo todo disso. Então, ele se chama sistema nervoso autônomo por ter essa autonomia. E aí a gente vai ter nele duas vias principais, que é a via simpática e a via parasimpática. Quando a gente está falando em via simpática, a gente está falando da nossa resposta de luta ou fuga, né? Então, a gente vai ter uma ação de quê? A gente vai ter um aumento do batimento cardíaco, a gente vai ter um aumento da pressão arterial, a gente vai ter aumento da frequência respiratória, né? A gente vai inibir os peristaltismos intestinais, né? Então, para quê? Para a gente ter essa reação de luta ou fuga e conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer. A gente vai ficar alerta. Quando a gente fala do parasimpático, é o contrário. Então, o parasimpático vai fazer o quê? Ele vai deixar o coração com uma frequência cardíaca mais baixa, uma frequência respiratória mais baixa. Ele vai dar um estado de tranquilidade maior para a gente poder ter uma ação gástrica, para a gente conseguir absorver a nossa comida, para a gente ter um movimento peristáltico para o intestino funcionar adequadamente. Então, eles vão funcionar como opostos. Então, se uma pessoa anda muito alerta, muito agitada, com a frequência cardíaca e respiratória muito alta, como que ela vai ativar esse parasimpático? Ela pode ativar esse parasimpático através de atividades como meditação, yoga, consciência corporal, né? Porque aí ela vai começar a viver um pouco menos no automático para ela conseguir ter esse equilíbrio. Quando a gente fala do sistema nervoso periférico também, a gente pode falar da principal subdivisão deles. Qual seria a principal subdivisão desse sistema nervoso periférico? Enquanto a gente tem neurônios no sistema nervoso central funcionando, né, através de seus axônios e dendritos, a gente no sistema nervoso periférico vai funcionar através de nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, a principal diferença do neurônio para o nervo é porque o nervo ele é formado por feixes nervosos que vão atravessar um caminho muito maior, né? O nosso neurônio ele tem um tamanho de nanômetro, né? Então ele é um nano-hormônio, ele é muito pequeno, enquanto o feixe nervoso ele pode ter metros. Pensa num feixe nervoso que está saindo do nosso córtex motor e indo até a pontinha do dedo. Ele tem que ter uma fibra nervosa de um tamanho muito maior, né? Então, quando a gente fala de nervos, a gente divide eles principalmente em duas formas. A gente vai ter os nervos cranianos, que são 12 pares e que vão sair do encéfalo, né? E a gente vai ter os nervos espinhais, que saem da medula espinhal e eles vão saindo a cada feixe medular, a cada espinha da nossa medula, da nossa medula espinhal. Uma das principais pegadinhas que todo mundo acaba caindo é de achar que o nervo craniano faz parte do sistema nervoso central. Ele não faz parte. Apesar dele estar no encéfalo, os nervos cranianos, eles fazem sim parte do sistema nervoso periférico, porque a gente vai lembrar que nervo
é só sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em neurônio e células da glia. Então, a gente tem massa cinzenta e massa branca. Então, a gente pensa que os corpos dos neurônios vão estar na substância cinzenta e a gente vai ter as células da glia na substância branca, né? Reagindo com imunidade, fazendo a limpeza do cérebro, levando a nutrição para os neurônios, né? Então, essa subdivisão ela é muito importante. Quando a gente fala de gânglios no sistema nervoso periférico, a gente está falando de gânglios sensitivos e motores. Esses gânglios sensitivos, a gente vai ter gânglios viscerais e motores, todos eles passando dentro do canal vertebral. Quando a gente fala de gânglio motor, a gente vai ter os viscerais, que vão estar correlacionados ao sistema nervoso autônomo, e os motores vão ser corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. As terminações nervosas, a gente vai ter as somáticas, né, e as viscerais. Então, quando a gente pensa que o sistema nervoso ele vai ser ou autônomo, regulando automaticamente, ou a gente vai ter o sistema nervoso somático, né, que vai controlar os nossos músculos, que vai controlar a parte sensitiva, né? Que vai controlar a nossa visão espacial como um todo, né? Mas algumas dessas vísceras, elas têm que ser controladas pelo sistema nervoso autônomo, como o caso da musculatura cardíaca, a musculatura do diafragma, né? E como as terminações dos vícios receptores, que são receptores viscerais. E aí, além disso, o que mais que a gente pode falar? A gente pode falar da medula espinhal. Da mesma forma que a gente falou do sistema nervoso central, do córtex, a gente tem também a medula espinhal fazendo parte do sistema nervoso central. E a medula espinhal, ela também é formada por substância branca e por substância cinzenta. Então, é importante a gente olhar estruturalmente essa medula espinhal e ver que ela forma o famoso H medular, que é onde vai estar a principal formação de substância cinzenta da medula, enquanto ao redor a gente vai ter essa parte de substância branca na medula. Os tratos espinhais, por onde vão descer os nervos motores e subir os nervos sensitivos, eles vão estar espalhados aqui pela nossa medula. Então, através desses tratos espinhais, né, a gente vai compreender um pouquinho do sistema piramidal e do sistema extrapiramidal. Então, quando a gente fala de via piramidal, a gente está falando da via primária do movimento voluntário, né? Então, é assim, eu quero pegar um copo de água, eu vou mandar esse comando, vou pegar a água e colocar na minha boca através desse comando motor voluntário, né? Então, é um movimento controlado e que eu escolhi consciente, né? Quando a gente pensa nas vias piramidais de descida, a gente pensa em 3 vias. A gente pensa no córtex para o nervo craniano, que a gente chama de trato córtico-nuclear. Então, a gente vê do córtex para o núcleo do nervo craniano, por isso o nome. E esse trato córtico-nuclear, eles vão ser as funções motoras, responsáveis pelas funções motoras dos nervos cranianos. Quando a gente fala do outro trato, né, que a gente tem pela via piramidal, a gente fala do trato córtico-espinhal. Então, esse trato córtico-espinhal é um movimento motor voluntário, ele é a principal via, porque ele é do córtex até os nervos espinhais. Então, as 2 vias, elas vão passar do córtex para os nervos cranianos ou do córtex para os nervos espinhais. Então, por isso, córtico-espinhal. Nesse trato córtico-espinhal, a gente vai ter
a passagem de fibras nervosas do nosso córtex para a nossa medula e assim para o corpo todo. A gente vai ter duas formas de passagem. A gente vai ter o trato córtico-espinhal lateral, que é por onde vai passar a principal quantidade de fibras. Então, mais ou menos 90% das fibras vão passar por esse trato córtico-espinhal lateral, vão fazer a decussação das pirâmides do bulbo. Esse feixe nervoso vai vir do córtex motor, vai passar pelo tronco encefálico. No bulbo, a gente vai ter um cruzamento dessas fibras nervosas, fazendo com que o movimento fique contralateral ao seu lado no cérebro. Então, esse feixe que está saindo do lado direito vai para o esquerdo e o feixe que está saindo do lado esquerdo vai para o direito. E essas fibras vão descer pelo forame da medula espinhal, pelo trato córtico-espinhal lateral. Então, vão ser mais ou menos 90% das fibras nervosas. Em pessoas canhotas, esse trato córtico-espinhal lateral vai descer 85% das fibras. Então, a característica do canhoto, ser canhoto, tem a ver com que 85% das fibras vão passar por esse trato córtico-espinhal lateral e 15% vai passar pelo trato córtico-espinhal anterior. 15% das fibras, então, ele vai ser canhoto. Esse trato córtico-espinhal anterior não vai passar pelo bulbo, não vai passar pela decussação das pirâmides, ele vai passar direto. Então, isso justifica uma pessoa que teve uma lesão cerebral, ela não ter uma paralisia completa, ela ter uma paralisia parcial. Então, ele não vai conseguir realizar totalmente o movimento, mas ele não vai ficar totalmente flácido sem movimento, né? Então, essa forma de trabalho do cérebro de dividir 85% a 90% para passar por um lado decussado e o outro vir direto, preserva o movimento e preserva a sobrevivência, né? Quando a gente fala da via piramidal, né, a gente vê essa passagem com a decussação ou sem a decussação e a gente vai ver essas alterações. Por que isso é importante? Por conta de duas doenças principais. Isso vai ser importante por causa de uma lesão cerebral causada por um AVC, que então a pessoa vai ter um AVC no lado direito, né, no córtex motor, vai afetar o lado esquerdo. E ela vai ficar totalmente flácida, sem movimento, ela vai ficar rígida, né? Geralmente, ela nem vai perder o movimento completamente, ela vai perder grande parte do movimento, mas ela, com o tempo, ela vai ficando rígida, né? E ela vai ter essa alteração do lado contrário. Quando a gente fala em outras doenças neurológicas, como a doença do neurônio motor, o que acontece? A gente tem o primeiro neurônio motor que vai do córtex cerebral até a medula. A gente vai ter o interneurônio que vai ligar essa informação e a gente vai ter o segundo neurônio motor que sai da medula e vai até o músculo. Quando a gente tem uma alteração de primeiro neurônio motor, seja por uma doença autoimune, seja por doenças que podem causar a doença no primeiro neurônio motor, a gente vai ter uma característica muito parecida com o do AVC por ter essa decussação do trato feixe nervoso, né? Quando a gente fala de uma doença do segundo neurônio motor, a gente já está falando que a lesão vai ser do mesmo lado, porque a decussação foi lá no bulbo, não foi periférica. E a gente vai falar de uma lesão completa. Então, esse membro, ele não vai perder 90% da força, 60% da força, vai perder 100% da força. Então, o que a gente vai ver no exame físico desse paciente? A gente vai ver o que a gente chama de paralisia flácida, né? Então, ao invés de estar lá aquele membro rígido ou aquele membro que tenta fazer alguma coisa, ele vai estar totalmente a reflexo. E a gente vai pedir para fazer força
ele não vai conseguir fazer um mínimo de força. E isso tem uma repercussão muito grande, porque para eu entender isso, com o exame físico, eu já tenho todas essas informações. Eu não preciso esperar chegar a ressonância, porque nem sempre a gente vai estar em lugares que a gente vai conseguir pedir tomografia e ressonância e sair na hora. Mas o exame clínico, através do aprendizado da neuroanatomia e neurofisiologia, vai dar isso para a gente. E isso é fantástico. Agora, falando um pouquinho mais das vias extrapiramidais, a gente vai falar da via do controle do movimento. Então, se na via piramidal eu faço o movimento voluntariamente, na via extrapiramidal eu faço com que esse movimento fique mais elegante, mais coordenado, mais organizado. Então, a via piramidal é o movimento geral, o movimento bruto. A via extrapiramidal, ela controla o movimento de uma forma sutil. Então, quem que vai ser responsável pela coordenação motora? Qual via? A via extrapiramidal. Isso. Quem que vai ser responsável por eu aprender um movimento e esse movimento ser bem executado? Como andar de bicicleta, dirigir carro. Também a via extrapiramidal. Na verdade vai ser a via extrapiramidal com o cerebelo, então é um pouquinho mais profundo. Mas de maneira geral, a via extrapiramidal vai controlar o tônus muscular, a velocidade do movimento, porque se eu for pedalar e quiser ir muito rápido sem ter uma certa habilidade de coordenação, eu vou cair. Se eu for subir a escada e não conseguir medir o tamanho do passo que eu tenho que dar, eu posso cair. Então, essa velocidade, ela também é importante. O equilíbrio também vem através da via extrapiramidal junto com o cerebelo. O controle postural vem com o tronco encefálico, cerebelo e via extrapiramidal. E a gente controla também musculaturas que vão funcionar com uma contraindo e a outra relaxando. Por exemplo, se eu contraio meu bíceps, o tríceps tem que estar relaxado. E para eu contrair meu tríceps, o bíceps precisa estar relaxado. E esse controle do tônus muscular no movimento completo, quem faz é a via extrapiramidal. Então, ela é super importante. Por quê? Porque hoje, se a gente tem uma lesão extrapiramidal, a gente vai ter o quê? Falha de movimento ou um movimento descoordenado, né? Então, se a gente tem essas alterações, a gente vai ter uma alteração que pode estar refletindo tanto no tálamo, como no cerebelo, como no córtex pré-frontal, porque a gente está falando que esses núcleos da base, né, que são onde está saindo a via nervosa do sistema extrapiramidal para descer pelos feixes, vai ser um conjunto passado pelo córtex frontal, córtex pré-frontal, cerebelo, tálamo. Então é um conjunto completo para a gente conseguir dar essa capacidade de ter habilidades. Por exemplo, um dentista, ele precisa de uma coordenação motora muito grande para conseguir, né, trabalhar na boca, fazer cirurgias num ambiente tão pequeno. Um cirurgião, ele também precisa ter uma técnica e uma coordenação motora extremamente refinadas. Sem o nosso trato de via extrapiramidal, isso jamais seria possível, né? Quando você pensa que o chimpanzé, ele tem movimentos coordenados para ele conseguir pular de um galho para o outro, mas ele não tem uma habilidade manual tão desenvolvida quanto a nossa. E essa é a principal diferença. E quando a gente pensa em vias, a gente pensa o quê? Em qual parte que ele vai passar na medula, né? Então, quando a gente falou do sistema piramidal, a gente falou de 3 principais vias, né? Então, a gente tem no sistema extrapiramidal 4 vias, né? De descida, que depois vocês vão ver esses núcleos certinho dentro da medula óssea na imagem. Então, a gente tem a via do teto espinal.
Por que chama teto espinal? Porque a gente está fazendo a correlação do teto do sistema do tronco cerebral para a via espinhal. E essa via teto espinhal, ele vai controlar o quê? O tônus da cabeça, o movimento do pescoço, e ele vai controlar também esse movimento do pescoço baseado no que a gente está vendo. Então, ele é o único trato que não passa pela medula, porque ele vem até a base do crânio para controlar o movimento do pescoço, né? E para controlar o tônus da cabeça. Quando ele está alterado, o paciente vai ter a cabeça caída, ele não vai conseguir manter a postura. E se ele não consegue manter a postura de tronco, o que acontece? Ele acaba fechando um pouco a via respiratória e tendo apneia, baixando a sua saturação. Então, isso é muito importante. Os outros 3 tratos vão estar correlacionados aos movimentos do restante do corpo e vão passar pela medula. Então, a gente vai ter o trato vestíbulo espinhal, que vai sair da região vestibular do mesencéfalo, vindo até a medula espinhal, e ele vai ser responsável pelo equilíbrio e pelo controle da musculatura de extensão. Quando a gente fala do rubro espinhal, ele vai vir lá da região rubra, né, ali dos nossos gânglios da base, né, e vai vir até o trato espinhal para cuidar da flexão. Então, enquanto o vestíbulo espinhal está cuidando da extensão, a flexão está sendo cuidada pelo rubro espinhal. O trato retículo espinhal, ele vai cruzar no bulbo, vai fazer a decussação e ele vai também se dividir em anterior e em lateral. Assim como a gente viu na via piramidal, que se divide anterior e lateral, o retículo espinhal também vai ter sua divisão. Então, ele vai cuidar de atividades reflexas, de postura, né, de controle do bulbo para funções respiratórias e para quando a gente fica ofegante. Ele vai controlar atos reflexos, né? Então, quando a gente pensa nas vias que vão controlar movimentos automáticos, a gente está pensando em toda essa região do trato retículo espinhal. Então, pessoal, nosso podcast chegou ao fim, mas fiquem ligadinhos que logo vem aí novos episódios. Quero agradecer a professora Denise por estar presente, quero agradecer também a equipe de marketing por estar aqui nos auxiliando sempre. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês por ter assistido até aqui. Um beijo e obrigada. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Insisto que assistam o primeiro, foi muito interessante. E novamente a gente vai abrir o convite para a Denise para que ela volte em outros podcasts, quem sabe explicando outras situações que são interessantes na neuroanatomia, na neurofisiologia. Vou deixar a critério dela. Já dando um spoiler, quem sabe a gente fala de Parkinson, parkinsonismo. O que você acha, Denise? Né? Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. E eu vou pensar com carinho nisso, acho que vai dar certo. Obrigada, pessoal.